Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado ao longo da sua preparação para a prova de residência. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô aqui com o Lucas Viana. Seja bem-vindo. Salve, grande Jader. Sou o Lucas Viana e eu sou professor de Clínica Médica aqui da MedCell. Agradeço aí a oportunidade de trocar uma ideia rápida e boa aqui com esse mestre da GO. Você vai contribuir muito hoje, hein, cara? Eita, hoje a gente vai falar então sobre... Cardiotocografia? Cardiotocografia, essas coisas assim. DIP 1, DIP 2, DIP 3, assim. Vamos dissecar cardio aqui pra prova, cara. É isso aí. Hoje o tema é muito especial porque é um tema super objetivo, né? São assim, 4 pontos que todo mediciner precisa dominar de cardiologia para a prova de residência. Isso aí, bora lá, vamos começar. Acho que dentro da clínica, né, Lucas, é uma especialidade que é super importante, é a especialidade que despenca a questão dentro das questões de clínica médica, né? Então, assim, a gente veio trazer aí aquelas 4 dicas, aqueles 4 pontos que não podem faltar ao longo da preparação. Perfeitamente. Bora lá, vamos começar. Lucas, sendo bem objetivo, assim, das questões de clínica médica, né? Vamos pegar uma prova padrão, né? Que a maioria das provas no Brasil são 100 questões, né? Perfeito. Claro que tem as variações de acordo com cada instituição, mas a média são 100 questões e dessas 100 questões, 20 são de clínica médica, né? Dentro dessas 20 questões de clínica médica, quantas são de cardiologia e quais os temas, né, que essas questões costumam abordar? Perfeito. Bem, a gente tá falando de prova aqui, não tem jeito. A gente tem que falar de números, estatística, incidência. A gente quer ser eficiente. E dentro da clínica médica, você pode ter certeza, você vai encontrar 4 das suas questões, das 20, no caso, 20% das questões de clínica, são da cardiologia. Por mais que deixe o nefrologista doído, eu sou nefrologista, o clínico, o cardiologista, ele vai dominar essa prova. Por quê? Porque é o que vai dominar a parte clínica dentro do pronto atendimento, né? Então, se você realmente não tem isso na mão, você não vai deslanchar ali, você não vai ter resolutividade, por exemplo, como um generalista. E as provas, elas repercutem isso, essa realidade muito clara, né? Então, a estatística é essa, você pode aguardar 20% das suas questões de clínica vão ser da cardiologia. Então é um número bem expressivo, né? Se a gente Isso. for pegar dentro das 20 questões, então aí, né, de clínica médica, a gente tem um número alto aí, né? E dentro delas, a gente tem que saber o que cai, né? Então, dentro da cardiologia, já sei, tá, beleza, dentro da minha clínica, da minha prova de clínica, tô garantido 20% das questões são de cardiologia. E dessas, o que elas vão abordar? O que vai dominar aí é hipertensão arterial, seguida ali de perto, insuficiência cardíaca, doença coronariana, especialmente ali as síndromes coronarianas agudas e as arritmias. Basicamente aí, essa é a escadinha. Então são basicamente 4 questões, se a gente for pegar das 20, né, 4 são de cardio e nessa escadinha aí de temas, né? E quando a gente falou aqui de 4 questões, 4 para você dominar, justamente por isso. A grande chance é que sejam esses os temas que você vai abordar na sua prova. E a hipertensão, ela sempre lidera, né? Não adianta, né? Com certeza, não tem como. É o principal fator de risco cardiovascular, é aquele fator de risco cardiovascular que quando você trata, você tem aí uma maior evidência clínica, robusta, ensaios clínicos que mostra aí redução do risco cardiovascular, dos desfechos cardiovasculares, e é onde a prova vai focar, porque para o clínico ele tem que dominar isso de frente para trás. Então, sim, é o grande tema. Se a gente for focar especificamente, então, no tema hipertensão, né? Então, assim, hipertensão, a gente sabe que... Eu sempre digo que hipertensão acaba sendo um tema que a raiz dele é cardiologia, mas é um tema de clínica médica, né? Porque envolve 100%. A nefro, envolve também, assim, né? 100%. Se a gente for pegar, então, o tema hipertensão arterial sistêmica, o que cai de forma direta nas questões e de forma indireta? Porque a gente sabe que é um tema que também acaba caindo de uma forma muito indireta também, né? Perfeito. Cai na neuro também, né? Nas doenças cerebrovasculares. Então, assim, de que forma que cai a hipertensão diretamente nas questões e indiretamente? Perfeito. Bem, diretamente a gente pode enumerar aqui, basicamente, focando nos antihipertensivos, e o que as provas gostam muito de abordar dentro de antihipertensivo ali é como selecioná-los. Então,
isso aí é um foco pra gente. O outro foco é entre hipertensão primária e hipertensão secundária. Lembrar que nas provas a hipertensão primária vai cair 9 vezes mais do que a hipertensão secundária. Porque é mais ou menos assim na vida real também, a estatística é aproximadamente essa, né? A grande maioria dos pacientes hipertensos tem hipertensão primária, e isso é repercutido na prova. Vamos dizer, isso aí é o direto, né? Indiretamente, o que pega-se muito ali é dentro realmente das complicações da hipertensão arterial. Então, tanto doença cardiovascular, de uma forma genérica, quanto as crises hipertensivas, que acaba, querendo ou não, agregando aqui dentro de hipertensão, né? E dentro de crise hipertensiva, basicamente ali a diferenciação entre emergência e urgência hipertensiva e como manejá-las. Seria isso, assim, grosseiramente. Eu acho que tem muita questão que acaba entrando nessa parte das emergências, né? Das urgências e emergências, né? Para diferenciar, né? E justamente também o manejo, né? Ali na prática. Porque a gente vê um fenômeno das questões de prova de residência que é baseado em questões ambulatoriais, né? Assim, de posto de saúde, de ambulatório, de consultório, né, num caso clínico de paciente que chega, né, no ambulatório, no consultório, e também tem aquelas questões de emergência, né, daqueles casos que chegam, né, lá no plantão, na porta da emergência. Perfeito. E para o cara que está estudando, como é que ele deveria manejar isso aí do ponto de vista, vamos dizer assim, de foco? Então, o foco, por mais que a emergência hipertensiva seja gritante, chama atenção, poxa, o cara chegou ali com uma lesão de órgão-alvo, um AVC isquêmico hemorrágico, um infarto agudo do miocárdio, né? Por mais que sejam gritantes, quando você vai olhar do ponto de vista de prevalência, elas são eclipsadas pela prevalência da hipertensão crônica, digamos assim, e do manejo dela propriamente, né? Então, não é que você não precisa saber urgência e emergência hipertensiva, mesmo porque desses temas o que você tem que saber é diferenciar a urgência da emergência. A emergência aqui com lesão de órgão-alvo aguda, atribuível a um nível pressórico muito elevado e com tratamento habitualmente intravenoso dessa hipertensão arterial. Basicamente, se fosse resumir bem, seria isso. Mas se você for olhar a prevalência aqui, a hipertensão primária vai ganhar em relação à emergência hipertensiva, urgência hipertensiva, crises hipertensivas, ela é o grande foco. E dentro dela, onde que você vai focar? Você vai focar basicamente, tá, em efeitos colaterais das medicações e como selecioná-las. Isso aí é sempre uma coisa que bate muito. Então, aquela coisa do IECA-BRA levando a hipercalemia, o beta-bloqueador que tem contraindicação relativa no asmático, o diurético que pode levar a desidratação e hipocalemia, né? Então, esses temas, apesar de serem aparentemente banais, corriqueiros, cara, é o que chove na prova. Então, é isso aí que você tem que saber em relação a antihipertensivos. Em relação propriamente ao tratamento da hipertensão, você tem que focar muito ali vamos dizer assim, mais do que nas metas, tá? Porque quando for cobrar meta, você tem que saber as metas da diretriz brasileira de hipertensão arterial, porque é essas que vão ser cobradas. Quando forem cobradas, habitualmente, a prova vai te dizer que a referência é essa. Mas não é o que é mais importante, não. Muito mais importante é você ver, na verdade, ali, se você vai usar monoterapia ou terapia dupla de início, por exemplo. Fatores de risco para hipertensão arterial. Como manejar essas complicações do paciente e como que isso implica no tratamento, quando fazer só o tratamento clínico. Então, se você tiver que focar em alguma coisa dentro de hipertensão, desse mundo gigante, foque em tratamento da hipertensão primária. E dentro da hipertensão primária, efeitos colaterais dos antihipertensivos e como manejar a hipertensão. Terapia, monoterapia, terapia dupla ou então ainda só modificação de estilo de vida. Então, esse beabá é o que é cobrado, porque é o que você precisa saber como generalista. Então, isso aí com certeza é o foco. Tem um temazinho aqui que eu vou dar uma puxadinha nele, que assim, apesar dele ser relativamente infrequente, quando ele cai de uma forma, que é hipertensão secundária. Hipertensão secundária, quando ela cai, cara, é basicamente cobrando quando suspeitar dela e quando ir atrás dela. E aí nisso aqui eu vou... Clássico, né? Clássico, né? Clássico. Assim, lembrando, a prevalência não é tão grande. A prevalência realmente ela é bem menor do que a primária. Mas quando cai ela, cai isso. É você saber que é aquele cara jovem, com menos de 30 anos, sem história familiar de hipertensão arterial. Ou então aquela pessoa que depois de 55 vai desenvolver uma hipertensão importante. Ou então aquele cara que vinha controlado e de repente a hipertensão
descontrola totalmente. Ou ainda aquele cara que tem hipertensão muito mal controlada, o cara já tá numa hipertensão resistente, ou seja, 3 medicações, sendo uma diurético, ou então aquele que já chega numa hipertensão estágio 3. Esses caras aí são os que você tem que suspeitar e tem que ir atrás da hipertensão secundária. Geralmente vai ser assim que a prova vai cobrar. E aqueles outros achados mais específicos, tipo um sopro abdominal, para lembrar da estenose de artéria renal, né? Uma pressão arterial ali divergente em membros superiores, coisas desse tipo. Mas esses aí são menos ainda. Então, o que você tem que focar? É isso. Isso aí, quando for falar de hipertensão secundária, aí você tem que saber. O resto aí é muito detalhe mesmo. Excelente. Então, se a gente fosse montar um cronograma, na verdade, para estudar hipertensão, que é um tema tão importante, seria a gente começar pelas questões, olhar, né, o que é que está aparecendo nas questões, de que jeito que as questões cobram, e é bem isso que você falou, né? Às vezes é uma coisa que a gente não daria muita bola, né, do tipo efeito colateral de medicação, né? Você fala assim, pô, não, detalhe, né? Mas cai, é isso que cai. Isso que cai. Isso Então, que vai fazer você passar na prova. Exato. Né? Então, assim, tem que focar ali nos efeitos colaterais das medicações, né? Nos sinais pra gente suspeitar, né? De hipertensão secundária. Coisas super raras, mas que eles gostam de cobrar, tipo feocromocitoma, né? Essas por coisas exemplo, assim. Né? Daqueles flushing, tal, taquicardia, paroxismos, né? Por exemplo, para feocromocitoma. Então, acho que a gente monta um cronograma de questões, depois a base teórica, né, que tem aulas aí com as informações importantes, né, sobre hipertensão. Aí depois a gente vai ter aquele dashboard de desempenho que você vai fazer bastante questões, né? Tem um N absurdo aí de questões de hipertensão. Para hipertensão? Né? Isso aqui. Então, assim, dá para esgotar o banco de questões que a gente Com tem certeza. aí sobre hipertensão. E merece. E merece, né? Porque você sabe que vai cair. Exato, exatamente. Diferente de outros temas que podem cair. Esse aqui você sabe, é A garantido. hipertensão é certa, né? É uma questão certa. Essa aqui é garantida. Né? Das 4 ali, uma vai ser de Esse aqui hipertensão. é garantido. Pode ter certeza. E acho que, assim, é importante focar depois em voltar para essas questões, né? Que você tinha visto antes das aulas, né? E aí depois responder com aquela informação que já tem, né? Te falo garantido. Se você pegar hoje a diretriz de tratamento de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você pegar ela, ler de cabo a rabo e fazer questão crua assim, você vai ter algum problema sério. Por quê? Porque muito da forma como é cobrado não é aquele jeito que é entregue ali na diretriz. Agora, se, por exemplo, você faz as questões de preâmbulo, igual a gente tem na nossa plataforma, você sente como que cai, você vai para o estudo focado nos pontos que de fato caem, e depois você cai para a questão, meu amigo, aí muda completamente. A estrutura técnica é a mesma. Só que a entrega é completamente diferente. E como você vai entregar o resultado, portanto, também vai ser diferente. Então você vai ver isso visivelmente no dashboard. Né? Espetacular. Lucas, e se a gente for falar sobre o tema insuficiência cardíaca, né? Que também é um tema que abre um leque gigante aí, enorme. Né? Para muita coisa. É enorme. Qual é que é o DNA das questões quando é insuficiência cardíaca? Eles cobram os sinais semiológicos, eles cobram os sinais radiológicos, o tratamento, né? Perfeito. Aquela questão das medicações que reduzem mortalidade. Como é que é o tom das questões sobre insuficiência cardíaca? Bem, de forma geral, você vai pegar ali questões baseadas em casos clínicos. Muito frequentemente ali você vai ter tudo sendo jogado ali no balaio, tá? Tanto do ponto de vista de anamnese quanto exame físico, para falar que aquele paciente tem uma insuficiência cardíaca. Eles passam por todos os critérios de Framingham. Só que, aqui fica a primeira grande dica. Quando a questão não te entregar que o paciente de fato tem uma insuficiência cardíaca já com um diagnóstico estrutural, por exemplo, um eco lá mostrando fração de ejeção reduzida, por exemplo. Quando ela não te entrega isso, e frequentemente não vai te entregar, tem uns achados semiológicos aqui que são críticos para você direcionar, focar a sua atenção. E ouça esses aqui, que também valem para a prática clínica. Na prática clínica, às vezes fica difícil de fazer um pinpoint. Você fala assim, o cara tem isso aqui mesmo. Às vezes, na hora de fazer a semiologia, para extrair o dado é um pouco ruim. Mas na prova, ele não tem como contornar, porque ele vai falar o nome. E o nome aqui é dispneia paroxística noturna e ortopneia. Você tá na questão, o paciente tá dispneico, tá desconfortável, pode ser de longa data, ou então um quadro agudo. Se a questão te falar essas palavras mágicas, foca que muito certamente é uma questão de insuficiência cardíaca. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta você dominar
tudo de IC, do ponto de vista de terapia, de investigação, se você não consegue identificar que a questão está querendo falar que o cara tem uma insuficiência cardíaca. E esses aqui realmente são os achados semiológicos que são os mais gritantes em qualquer questão. Então, guarda isso aí no bolso. Por quê? Dificilmente a pessoa vai falar desses dois achados, ou quem desenvolve a prova, né, vai te falar isso se ele não quer te jogar pro lado da insuficiência cardíaca. Então, isso aí é a dica de ouro, cara. Perfeito, excelente. E uma coisa que eles gostam de colocar nas questões também é sobre a B3 e a B4, né? B3 e B4 é clássica, né? Eventualmente, nas últimas provas, a gente vê pouco eles pedindo isso, mas como é uma associação bem direta, né? Então, uma IC fração de ejeção reduzida, B3, e uma C de fração de ejeção preservada, B4, você tendo essa associação aí, já vai poder te ajudar eventualmente quando isso for cobrado, né? Mas eu diria que não seria tão importante quanto, por exemplo, o que a gente comentou aqui. Você sabia que ortopnia espinhal paroxística caiu na prova, ele tá te contando que é um IC. Independente de ser fração de ejeção preservada ou não, né? Então, esse aqui realmente é o que vai virar a chave no seu raciocínio. Você vai parar de viajar na questão e falar, opa, ele me contou, já sei pra onde ir. Apesar que B3, B4, né? Também você encontrando, você já sabe onde já tá. fecha, né? Você sabe onde que tá. Na vida real, pegar uma B3 na B4 pra falar, isso aqui é um IC, é uma coisa. Agora na prova, meu irmão, ele falou ali, acabou a água. Mas parou. O pessoal gosta muito, né, da semiologia Adoro. raiz, né? Daquela Adoro. coisa bem... Por isso que a gente vê, às vezes, algumas questões que trazem dados semiológicos, às vezes, que na prática a gente acaba achando que é teórico, né? Mas na prova eles gostam de cobrar, né? É isso. Eles Se eu gostam for de trazer isso. Se eu for dar uma dica aqui, apesar de não ser o tema que a gente tá falando exato, mas pra prova que o pessoal tem que saber a parte de semiologia cardíaca, que bem é a parte de valvopatias. Então, você ouviu ali por exemplo, um sopro em foco aórtico crescendo, decrescendo, você sabe que é uma estenose aórtica e pronto, acabou, não tem conversa. Abre devagarzinho, fecha devagarzinho, faz o pulso parvos tardos, né? Então, beleza. O que eu posso falar? Semiologia, você quer focar em alguma coisa, meu irmão? Para a parte de cardiologia, é valvopatia. Agora, aqui especificamente para IC, de todos aqueles achados, o que é pra gente importante é isso aí mesmo, ortopnia de espinha paroxística. Esse aí vai ser o que vai te levar pro lado certo. Ótimo. E o tratamento também, né? O pessoal gosta bastante do Tratamento tratamento, é né? o CROIS, né? Porque o que acontece? Como o tratamento aqui é uma coisa importante na insuficiência cardíaca, pô, você pegou questão de insuficiência cardíaca e vai falar de tratamento, o que eu já posso te adiantar? A grande chance é que seja uma fração de ejeção reduzida. E ele vai ter que te entregar isso para poder falar do tratamento, tá? Por quê? Porque são os tratamentos modificadores de doença que têm repercussão em mortalidade. Essa que é a questão, mortalidade. E mortalidade faz o olhinho do clínico brilhar quando você fala de desfecho sólido. Então, talvez por essa razão, a fração de ejeção reduzida, ela tem essa incidência tão maior em provas. Ela incide 6 vezes mais do que fração de ejeção preservada. Então, você tendo esse dado em mão, é importante justamente para o tratamento, não só da insuficiência cardíaca crônica, com as drogas modificadoras de doença de redução de mortalidade, mas também para a descompensação aguda, já que o inotrópico passa a ser uma opção terapêutica ali importante. Não só o que seria para qualquer tipo, diurético, vasodilatador, né, e VNI, que isso aqui trataria qualquer tipo, independente da fração de ejeção ser preservada ou não. Mas aqui entraria, por exemplo, o inotrópico. Então, vamos dizer assim, é um surrogate, ele vai dividir você assim, vai dicotomicamente no tratamento, e tratamento cai. Boa, excelente. Acho que dica de ouro aí pra galera, né? É, isso aí. E vamos falando aqui em tratamento de insuficiência cardíaca, né? De fração de ejeção reduzida. Uma coisa que muita questão acaba cobrando, tá? Apesar de ser já um estudo aí relativamente antigo, o Paradigm-HF, né? Que foi o que fez com que os inibidores de niprilisina e receptor de angiotensina se tornassem aí a escolha principal para tratar IC de fração de ejeção reduzida, por reduzir mortalidade quando comparado ao enalapril. Até então, ninguém tinha encostado no enalapril, né? Lembrar disso aí para a prova, mas lembrar também dos critérios para esse paciente poder usar essas medicações. Então, esse paciente ele tem que ter uma taxa de filtração maior que 30, né? Esse paciente tem que ter uma pressão sistólica maior que 100. Então, por exemplo, esses dois dados de taxa de filtração menor que 30 e, por exemplo, né? O paciente que já tem uma pressão sistólica menor que 100, esses dados aí podem ser o motivo de você, por exemplo, não entrar com sacubitrila valsartana. E entrar alternativamente com
ou um nitrato com um vasodilatador, tá? Ou então, alternativamente, o IECA-BRA. Lembrar que IECA-BRA sofre ali uma limitação terapêutica em relação a potássio, assim como sacubitrila valsartana, tá? Então isso aí é um ponto importante para você delinear qual dessas medicações você vai usar. Vamos dizer assim, essas 4 opções, né? Então, inibidor de neprilisina e receptor de angiotensina, a vasodilatação, o vasodilatador com hidralazina nitrato, IECA ou BRA. Então, você vai usar mais ou menos isso. Então, sempre priorizar aqui sacubitrila valsartana e os outros vão entrar como alternativas. Isso aí é uma pegada interessante para esse FAIR no tratamento crônico dela, né, falando. É um tema que costuma aparecer bastante, assim, e acho que a gente conseguiu trazer aí quais são aqueles pontos mais importantes. Tem uma outra coisinha aqui, Jada, que também é legal da gente comentar. Especificamente aqui, a classificação, porque classificação de C, não só em fração de ejeção reduzida e preservada, né? E a gente aqui fala também da classificação em funcionalidade, o NIRA, né? E também em, vamos dizer assim, estágio da doença pela American Heart Association. Essas questões, apesar de clássicas, antigas, elas caem muito ainda. Então, são associações simples e que você precisa saber. A NIRA isoladamente dificilmente vai ser cobrada, mas uma que cobra muito é da American Heart Association. Então, você saber classificar naquelas 4 classes A, B, C, D, no caso estágios, né? Vai ser importante para você matar a questão, porque isso aqui você mata. E aqui eu vou trazer bem simples e direto para quem está ouvindo. Então, ó, American Heart Association e C, como é que a gente classifica? A, é aquele paciente que tem fator de risco, mas não tem nem doença estrutural, nem sintoma. B, é aquele cara que tem já doença estrutural, insuficiência cardíaca por um eco, por exemplo, porém sem sintomas. O C é o cara que já teve ou tem sintoma, e aqui é importante, se o cara já teve sintoma, ele já é C. E o D é o cara que já está numa fase, vamos dizer, avançada, é aquela refratária, que já está um NIRA 4 persistente. Isso aqui é importante porque mata a questão de graça. Muito bom, excelente. Lucas, em relação àquele tema clássico de cardio, né, que é cardiopatia isquêmica, esse aí também, tema super clássico aí, né, que cai as famosas imagens dos eletros nas provas, Com né? certeza, exatamente. Então, o que realmente o mediciner precisa focar quando ele vai estudar cardiopatia isquêmica? Muito bem, então, cardiopatia isquêmica em prova, a gente pode dividir ela em 2 grandes grupos, assim, né? Então, é a síndrome coronária aguda, é o cara lá no PA, né, que chega com uma dor torácica, um equivalente anginoso, que seja. Ou, alternativamente, o tratamento crônico. Então, para foco em prova, se você tiver que priorizar algum dos dois, você tá com a perna bamba nos dois, né? Tem que escolher. Certamente vai ser síndrome coronária aguda. Ela vai incidir aí 3 vezes mais em prova. Então, tem que ser um foco claro nosso. E dentro desse foco, apesar da gente querer, na hora que vai estudar, que vai ver critério de tratamento e etc., você fica ali muito preocupado em ver detalhe, aqui que ele vai me pegar. Não é isso que a prova. Que a prova cobra. A prova vai cobrar, de fato, você fazer o básico bem feito. Então, é você diferenciar ali entre as síndromes coronarianas agudas, por exemplo, uma angina instável de uma infarto agudo do miocárdio sem supra, de um infarto com supra. É isso, né? É isso que você tem que saber. Isso é que vai definir a sua conduta ali na prova e que, de fato, você vai entregar resultado. Mesmo porque quando a gente for falar de tratamento, a primeira coisa que você vai precisar saber é justamente isso aqui que a gente acabou de comentar, né? E uma coisa que eu vejo que eles cobram muito é o diagnóstico diferencial da dor torácica, né? Sempre. Porque às vezes a gente foca muito em cardiopatia isquêmica, né? E às vezes é outra causa, né? Com que certeza. eles colocam ali. Às vezes até botam o eletro ali, um eletro bonitaço. Ou às vezes com alguma outra alteração que não seja isquêmica. E foi ótimo você falar. Por quê? Porque tem algumas coisas que vão estar ali justamente para confundir o cara. Então, lembrar que nem toda elevação de troponina é infarto. Então, vê se no contexto clínico, por exemplo, você não está de frente a uma miocardite, tá? Uma miocardite como um pródromo viral ali, isso aí pega muito a galera em prova, e especialmente aí nesse caso, vai ter um quadro mais insidioso, vai ter sinais e sintomas sistêmicos aí infecciosos, né? Vai ter um pródromo. Então, isso aqui é vamos dizer, um divisor de águas, né? Então, nem toda tropa elevada
é infarto agudo do miocárdio, né? Então, essa é uma observação. E do outro marcador que a gente tem para falar que é uma síndrome coronária aguda, que seria o eletro, a gente lembrar dos diferenciais da elevação de ST. Então, nem toda elevação de ST é de fato infarto com elevação de ST. E aqui sempre tem que subir na nossa mente a imagem da pericardite. Essa daqui, ela faz a gente comer bola mesmo. E habitualmente, quando vem pericardite, a prova te entrega o quadro clínico. Então, vai falar de uma dor empontada, de uma dor bem localizada, num paciente mais jovem, esse fator de risco cardiovascular. Isso aí é o que você vai receber. É nisso aí que você tem que focar quando você pegar essas coisas e não pensar que tudo é coronariana aguda, tá? Esses aí são os principais aí peguinhas das provas, com certeza. Eu já vi até questão que era refluxo, na verdade, né? Então, na verdade, o dor torácica é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. Síndrome de Tietz também, né? Coisas então, assim. E assim, o que acontece? Justamente por dor torácica ser um monte de coisa, qual que é o grande foco da prova, né? Porque assim, isso não, a prova, na verdade, a gente tem que lembrar, a prova está repercutindo na vida real. Então, qual que é o foco? Quando você fala em dor torácica aguda, você está falando de pronto atendimento. Basicamente é pronto atendimento. E o que o emergencista tem que conseguir identificar? Não necessariamente qual é exatamente o mecanismo da dor daquele paciente, mas excluir o que mata, né? Então, por isso que o que vem com dor torácica que você tem que lembrar. Síndrome coronariana aguda, secção de aorta, TEP. Isso aí, cara, é sem pensar. Esse tem que vir. E aí, dentro da síndrome coronariana aguda, e realmente dividir entre as 3 principais causas, né? Excelente, muito bom. Lucas, e quando a gente fala sobre o tema arritmias, né? Arritmias também é um outro tema que a gente sabe que aparece bastante, né? Com certeza. Aqueles traçados clássicos ali dos eletrocardiogramas, né? De arritmias. O que é que precisa saber para a prova? Quais são as que mais caem? E o foco, o que é? Na interpretação do eletro? É no manejo imediato? No tratamento? Perfeito. O que o pessoal gosta de cobrar? O que as bancas gostam de cobrar? Perfeito. Então assim, vamos lá. É meio difícil quando a gente fala de arritmia dividir o diagnóstico eletrocardiográfico do tratamento, porque justamente esse costuma ser o foco. Então, em outras palavras, traduzindo, é você ver o traçado e decidir conduta. Basicamente é isso, tá? Dificilmente você vai pegar ali uma questão ali que vai se embrenhar na parte de fatores de risco ou de mecanismo. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito pouco, quase nada. Porque é o foco prático para o clínico, né? Então, como que você tem que lidar com isso? Pegou o eletro, basicamente, você tem que já estar sistematizado como identificar ritmo, tá? E aqui, não necessariamente detalhes de ritmo. Não, a ideia não é essa. É você conseguir identificar grandes ritmos, é isso, né? Grandes ritmos. E qual o ritmo mais prevalente quando a gente vai falar de arritmia? Para a prova, é FA. Mais da metade das questões, praticamente, são de fibrilação atrial, porque é a principal arritmia que a gente vê no dia a dia, é o que você mais tem que manejar, né? E aí, falando de FA, a gente tem 2 grandes contextos. Ela pode estar ali dentro de uma taquiarritmia aguda, né? Você vai ter que diferenciar ali se é estável ou instável, ou dentro do contexto clínico, em que você vai decidir se esse paciente vai para um controle de frequência, um controle de ritmo, lembrar que sempre o controle de frequência é o preponderante, é o que você mais habitualmente vai ter que fazer na prática e na prova, tá? E junto com isso, a anticoagulação, que na maior parte dos casos estará indicada. Então, FA é isso que você tem que checar, é isso que você tem que verificar, é isso que você tem que saber estudar. Paralelamente, se a gente for olhar agora de uma forma geral, arritmias, vamos dizer assim, uma coisa que não pode passar batida é você saber diferenciar entre uma arritmia que está estável e uma arritmia instável. Apesar de ser algo básico, né, simples, ali se você for pegar uma CLS, qualquer um tem que saber, é o que as provas mais focam quando você está falando ali de uma arritmia que se apresenta no PA, no pronto atendimento. Então, você pegou o paciente com arritmia no PA, independente de ser um ataque ou uma BRAD, você vai ter que definir ali se ele é instável ou estável, porque vai mudar completamente o manejo. Completamente. E aqui eu costumo brincar o seguinte. Primeiro, em relação a qual que é mais frequente, tá? Para a prova. São as TAC. Com certeza, são as TAC. As de PA é TAC. Pode te garantir. E no consultório também é TAC, tá? Também é TAC. Então, TAC é o que manda. Então, dentro do PA, tá? Você pegou um paciente com TAC arritmia, apresentação no departamento de emergência, você vai ter
boa parte delas fibrilações atriais. Então você fala, pô, mas então é só fibrilação. Eu falei, é mais da metade. É mais da metade. Então, mesmo porque o que você tem que decidir ali, como a gente tá falando, se é estável ou instável. E aqui a gente precisa saber isso. Por quê? Quando for uma BRAD, eu costumo brincar, BRAD é devagar. Então, BRAD você vai com calma. O que é o BRAD você vai com calma? Se o paciente não tiver sinais de instabilidade na BRAD, você não vai tomar conduta específica. Interconsulta para o especialista. Em outras palavras, quando cai na prova uma BRAD, habitualmente ela é instável. Essa aqui fica a grande dica. Habitualmente ela é instável. E o que é instabilidade? Alteração do nível de consciência, dor torácica, hipotensão, sinais de choque, hipoperfusão sistêmica e congestão pulmonar. É esses 5, que são os mesmos lá da taquiarritmia. Então, caiu o BRAD, a única coisa que você vai olhar é isso, porque se for isso, já vai entrar no tratamento da BRAD, que a primeira palavra ali é atropina. É isso. Seguindo o resto da CLS. Então, isso aqui é o macetão. Para BRAD é isso aí. Agora, como eu falei, a maioria vai ser TAC. Mas é a mesma coisa que você vai fazer na TAC, só que na TAC a gente é agressivo, cara. Por quê? O que você vai ver? Se é instável ou estável. Mesmos critérios. Consciência, dor torácica, hipotensão, perfusão e congestão. É isso, mesma coisa. Se for instável, como eu falei, a gente é mais agressivo, a gente é mais TAC. Então você vai para cardioversão elétrica sincronizada. Cardioverter. Resumindo, é isso. O resto, se você vai para uma cardioversão porque é ritmo tal, etc e tal, aí você vai decidir conforme o QRS, se ele é largado ou se ele é estreito. Você vai decidir conforme o ritmo, se ele é irregular ou irregular. Mas isso aí é o que pega. E é o que as questões mais vão atrás. Então, às vezes, você vai ler lá a questão, ela tá toda linda, só que lá no meio o paciente tá lá hipotenso. Uma hipotensão nova. O resto tá tudo bonito. E geralmente eles não fazem só um não, tá? Eles colocam pelo menos 2 critérios de instabilidade. O que ele tá querendo falar pra você é, vai, cardioverte ele. Aí só tomar cuidado, por exemplo, se for FA, além de cardioverter, você tem que anticoagular, se estiver instável. E se não estiver instável? Aí é manejo de FA, você tem que lembrar lá de ver se tem trombo intracavitário ou não, lembrar de anticoagular, e aí decidir se você vai fazer controle de frequência ou ritmo com base em outros critérios. Mas é basicamente isso. Isso é o que você precisa saber para urgência e emergência. Nossa, assim, ó, te ouvindo falar, Lucas... Ficou parecendo fácil, cara? Cara, não, olha, eu sou GO, eu vou te dizer que assim, ó, eu aprendi e assim, te ouvindo falar, eu tô lembrando de um monte de questão que eu já vi, assim, que era exatamente isso, assim, né, que tinha que cardioverter paciente porque era taquiarritmia, paciente hipotenso, né, era exatamente esse o cenário, assim, mas assim, ó, várias instituições do Brasil que colocaram casos semelhantes, assim, com a resposta justamente de cardioversão. Então, acho que fica a dica aí que isso chove, despenca aí em questão. Né? Lembrar que na vida prática, cara, ó, TAC no PA, vida prática. Às vezes você fica na dúvida se tá instável ou não. Porque às vezes o cara já é hipotenso de base e tal, você não tem o histórico prévio do paciente, às vezes ele já tem algum grau de comprometimento cognitivo, porque, sei lá, o cara teve um AVC isquêmico prévio, tem já uma disfunção cognitiva vascular. Mas na prova, eles não vão deixar você com muita dúvida, não, eles vão te entregar. E aí você tem que ir atrás dos sinais de estabilidade para tomar conduta, senão você vai comer bola. Excelente, muito bom. Acho que a gente conseguiu dissecar aí a cardiologia, né, que é a especialidade que tem aí uma prevalência altíssima de questões, né? Quando a gente começa a estudar clínica, né, geralmente é por ela que a gente começa, né? É pela cardiologia que a gente começa. Então, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí pro pessoal que tá estudando, né, que tá se preparando de quais caminhos tomar aí quando for entrar nessa especialidade. Com certeza. E o cara não pode comer bola aqui, porque a gente tá falando de uma especialidade com algumas grandes doenças, né? E que tem uma prevalência garantida na prova. Então, você tem que entrar ali para fechar. Muito bom. Lucas, super obrigado. Acho que foi um bate-papo bem legal. Conversa boa. Bem produtivo. Direta. Como eu te disse, fez até um GO aprender. Aí tá bom, hein? Que é isso? Não, mas esse GO é diferenciado. Gente, super obrigado. Acho que foi super legal, super bacana. E deixem aí pra gente aí os feedbacks, as dúvidas, tudo aquilo que vocês tiverem aí de feedbacks pra nos dar. A gente tá sempre aberto, né? O nosso trabalho realmente é estar apoiando vocês aí em todo esse processo de construção, né? De aprendizado, depois durante a prova também e no pós-prova também, né? Porque a gente também entra junto aí ajudando vocês a escrever recurso, indicando bibliografia. O nosso trabalho
trabalho realmente é esse, é estar do lado de vocês o tempo todo. A luta é conjunta, né, cara? É isso aí. Super obrigado. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima.